Meu povo, eu voltei. Alguém me ligou no WhatsApp aqui, aí a conexão caiu. Então, por favor, me liga agora não, liga depois, por favor, tá? Volta e vem comigo. A ligação caiu, ou melhor, me ligaram, aí caiu a internet aqui, tá bom? Voltando aqui, meu povo, abra comigo a sua Bíblia, lá em Juízes capítulo 11. Mas antes disso, ou melhor, enquanto você busca a sua Bíblia, tá? Por gentileza, vamos ouvir um louvor com o jovem Marquinhos, tá bom? Obrigado, vem Marcos. Mais uma vez, boa noite. Que a paz de nosso Deus esteja em casa com o nosso de presente, amém? É um privilégio estar com os irmãos. Podemos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, né? Mesmo em casa, nós podemos louvar e juntamente com os irmãos, engrandecer o nome do nosso Deus. E essa noite é uma noite de bênçãos, né? Vejo que Deus vai nessa noite nos abençoar, derramar bênçãos sem medida sobre cada um de nós. Sente? Vai na cidade? Quase noite, Cristo e seus discípulos ali. No punho, vinho à mesa, eram repartidos entre nós. Depois da Santa Ceia, foram para o monte com Jesus. A cena do Calvário, prestes a tomar o seu lugar. O mestre lhes falou, reviante partir, pois não podiam acreditar. Disse: para onde vou? Eu não posso os levar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o coração, seja Deus em mim. Onde eu for, aqui vou estar. No céu tereis lugar. No céu tereis lugar. Filhinhos, mais um pouco, devo estar convosco para orar. Chegada é a hora, devo ir agora me entregar. Minha profecia e glorificando nosso Deus.
Amém? Voltei. Obrigado a todos pela presença. Luciana Baixo está aqui, obrigado. Marcelo Teixeira, um forte abraço. Juarez Souza de Oliveira, um forte abraço. Fábio Oliveira, um abraço. Deixa eu ver o Wellington Marinho, vamos lá. Simone Santana, um forte abraço. Vamos lá. Meu povo, você pegou a sua Bíblia? Vamos lá. Juízes, capítulo 11. Vejam a história deste jovem. Veja, Deus dá o livre-arbítrio, fazemos as nossas escolhas, ok? Deus tem um plano para cada um de nós. E a história deste jovem é uma história de motivação. Para quem está passando por um problema, acredite. Deus te escolheu para ser um vencedor ou uma vencedora. Vamos para dentro da palavra, Juízes capítulo 11. Vamos observar, vamos ler pausadamente, versículo a versículo, até um determinado trecho, nós vamos parafraseá-lo. Vamos à nossa confabulação desta noite. Juízes capítulo 11 diz assim, vamos ao título. Jefité livra os israelitas. Diz assim, versículo 1. Era então Jefité o Gileadita, homem valente. A Bíblia decorre dizendo, porém, filho de uma prostituta, Gileade gerara a Jefité. Vamos agora analisar o primeiro versículo. Era então Jefité. O nome Jefité quer dizer Deus abre. Olha o que acontece no início da história. Era então Jefité o Gileadita, homem valente. Olha o adjetivo colocado na vida deste jovem chamado Jefité, que na qual nós já entendemos e quer dizer Deus abre. Este é o Jefité, personagem desta história. Jefité é conhecido de acordo com a Bíblia por ser um homem valente. Mas a Bíblia põe logo depois um porém. E quando entra este porém, na nossa língua portuguesa, esse porém vem desfazer todos os valores que você conquistou. O porém, ele vem fazer o antagonismo de ser Jefité, um homem valente. Depois vem o porém dizendo o seguinte, porém, esse mesmo Jefité, que é um homem valente, ele é filho de uma prostituta. Jefité e nenhum de nós pedimos para nascer, mas a Bíblia está deixando claro para o meu e para o seu entendimento. Era Jefité um gileadita. O que quer dizer isso? Gileadita, alguém que nasceu na eira ou na terra de Gileade. Aí nós temos que conhecer quem era o fundador da terra ou do povo de Gileade. Era o pai de Jefité. Observem, tem um porém depois desse homem valente. Jefité, um gileadita, homem valente. Aí a Bíblia diz para mim e para você, porém, ou seja, mais um pouquinho nos leva ao entendimento de que Jefité quase perde o seu valor por ser filho de uma prostituta. É o que diz a Bíblia. Não se escandalizem com a palavra prostituta. É o contexto bíblico dentro da própria leitura. E nós vamos entender por que está aqui. Segue a história da vida de Jefité. O pai de Jefité era Gileade, o fundador da cidade. Gileade era um homem que fundou a cidade, muito respeitado. E o nome Gileade, traduzido, quer dizer banco de rocha. Alguém firme, alguém que é batalhador, alguém de posição. E veja o que acontece na história. Nesse período, no versículo 1 ainda, Gileade não tinha filhos. Gileade era casado, não tinha filhos, mas fundou uma cidade, ou uma eira, como diz a Bíblia, acompanhado de sua esposa, mas ele precisava manter a geração de seus filhos. Mas a esposa de Gileade, de acordo com a Bíblia e com os historiadores, era estéril, não podia dar filhos a Gileade. O que acontece então dentro dessa própria história de Gileade para nós entendermos o conceito de Jefité? Gileade tem um relacionamento fora do seu casamento. E para o seu azar, Gileade, a mulher na qual não fazia parte do seu povo e não era sua esposa, engravidou e deu à luz a Jefité. O que acontece? Jefité, filho de Gileade, após
o seu crescimento, veio morar com o pai. Gileade passou então a cuidar de Jefité. Jefité passou a ser um filho bastardo. Jefité passou a morar com a sua madrasta e com seu pai Gileade. Amados, a Bíblia nos leva ao versículo 2 e vai dizer para mim e para você, categoricamente, que tempos depois, a esposa legítima de Gileade passou a dar filhos e mais filhos a Gileade. Olha, ela era estéril. Então, a esposa de Gileade, após 3 anos da idade de Jefité, ela começa então a dar filhos para Gileade. Então, Jefité era o primogênito e logo depois vinham os demais irmãos dele. Só que sendo Gileade o banco de rocha, o fundador daquela cidade ou daquela eira, tem um filho fora do casamento. A Bíblia diz para mim e para você no versículo 3 que Jefité passou uns maus bocados com os seus irmãos. Jefité passou a sofrer bullying dos seus irmãos porque era filho de uma outra mulher. Vejam a vida deste jovem. A Bíblia vai dizer para mim e para você, amados irmãos, que Jefité, em determinado momento da história, começou a viver com uma tristeza dentro de si, porque era o tempo todo sendo bulinado pelos seus irmãos. Há um grande passo na história, veja o que acontece. O banco de rocha, pai de Jefité, chamado Gileade, veio a falecer. E com isso tinha que dividir a herança. Olha o que acontece, amados irmãos. Tiveram que dividir a herança. Mas os outros irmãos juntaram-se e resolveram afrontar Jefité, que era o irmão mais velho. Afrontaram a Jefité dizendo que após a morte do pai, Gileade, que havia falecido, o banco de rocha quebra. E dizem claramente para Jefité que ele não faria parte da herança. Como assim se ele era o primogênito, era o filho mais velho? E de acordo com a lei de Israel, o filho mais velho ou o primogênito tinha direito à parte dupla na herança. Mas os irmãos se revoltaram, se juntaram, porque Jefité era filho de uma outra mulher. Jefité era um filho bastardo. Olha o que acontece dentro dessa história. Jefité, amados irmãos, junto numa reunião com seus irmãos, dizem claramente que Jefité não poderia mais herdar parte da herança. Vamos ver o que diz aqui a Bíblia? Diz assim, versículo 2: Também a mulher de Gileade lhe deu filho, nós quais, já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque tu és filho de outra mulher. Começaram a acusar Jefité de filho bastardo. Começaram então a expulsar Jefité porque não fazia parte da geração dos mesmos irmãos. O amor ao dinheiro falou muito mais alto porque se envolvia nesse conceito todo a herança. Parte da terra pertencia também a Jefité, mas os irmãos não permitiram. E o que faz Jefité? Irmãos, está aqui na Bíblia. Jefité simplesmente junta suas coisas e sai de casa. Nesse período, o que acontece? Jefité está com aproximadamente 17 anos. Este jovem de 17 anos, acostumado somente com a sua parentela, passando todas as humilhações, após a morte do seu pai, ele é expulso de casa. A Bíblia diz para mim e para você pode acompanhando para nós ganharmos tempo, que Jefité, ao sair de casa, com a sua trouxinha nas costas, vai parar numa terra chamada Tobi. Amado, Jefité vai para uma terra chamada Tobi, que ele não conhecia. E quando Jefité chega em Tobi, amados irmãos, podemos analisar. Jefité passou fome, passou necessidade, foi humilhado pela sua própria família, expulso de casa, porque não queriam dar a Jefité parte na herança. Mas a Bíblia lá no versículo 1 disse, olha, Jefité era um gileadita, Jefité era um homem valente. Veja, poderia Jefité ter resolvido o problema com seus irmãos até mesmo no braço, mas o que faz Jefité? Preferiu pegar as suas coisas e sair de casa. Veja comigo aqui no versículo 3, dentro da Bíblia, diz assim,
Versículo 3. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Olha a vida que levou este jovem, expulso de casa pela sua própria família. Jefté foi ganhar o mundo porque a sua família não lhe quis. O seu pai havia falecido. Veja a vida deste jovem, ele não pediu para vir ao mundo. Jefté passa as maiores humilhações da sua vida. Mas Jefté fazia parte do plano de Deus. Não importa se alguém te pisa, se alguém te humilha, se alguém faz de você chacota, acredite, Deus escolheu você para ser um vencedor. Estamos passando todos os momentos difíceis neste mundo, mas acredite, a sua história não pode ser comparada à história de Jefté. Jefté sofreu, mas a Bíblia vai mostrar que este jovem venceu. Expulso de casa aos 17 anos pela sua parentela, só porque ele não era filho da mesma mãe. Os demais irmãos acharam por bem não deixar ele ter parte na sua herança. Sai de casa sem nada, vai para uma terra chamada Tobi. Veja o que acontece nesta terra. Jefté vai para Tobi. E como era essa cidade de Tobi? Era uma cidade pobrezinha, longe do conforto que ele tinha na cidade de seu pai, a cidade de Gileade, ou a cidade dos Gileaditas. Jefté vai para Tobi. Vai comer sobra. Jefté vai comer o pão que não tem em lugar algum. O mundo diz o pão que o diabo amassou. Essa é a vida que levou este jovem chamado Jefté. Mas Jefté não esmolece, amados irmãos, expulso de casa aos 17 anos. Mas veja o que acontece, diz a Bíblia. Deus estava o tempo todo com Jefté. Jefté, em momento algum, amados irmãos, criticou ou murmurou contra Deus. Mas veja o que acontece na própria história. A Bíblia disse para mim e para você que quando Jefté chega nessa terra de Tobi, um grupo de vândalos, levianos, meninos de rua, se ajuntam com Jefté. Jefté passa a ser líder desse grupo de meninos de rua. Mas por que isso acontece na história da vida de Jefté, meus irmãos? Ele era o único que a Bíblia diz que era um homem valente. Lá em Tobi viviam os pobrezinhos, os renegados. Vivia um grupo de assaltantes. Lá em Tobi não tinha respeito. E o que acontece dentro disso? Jefté, expulso de Gileade, a sua cidade natal, e vai para Tobi. E quando chega em Tobi, um grupo de vândalos começa a se associar com Jefté. Mostra o espírito de liderança que Jefté tem. Deus agindo na vida de Jefté. Os seus o rejeitaram, mas aqueles que o mundo ignorou abraçaram a Jefté. E dentro da história, amados amigos, irmãos, a Bíblia diz para mim e para você que este Jefté passou a educar estes homens e ensiná-los sobre Deus. Aqueles levianos, vândalos, meninos de rua tiveram respeito por Jefté. Veja que história. Só olhar a palavra aqui. Esse é o Jefté, que na qual a Bíblia diz para mim e para você. Olha as características. Valente. Porém, lembra daquele porém no versículo 1? Filho de uma prostituta, rejeitado pela sociedade. Jefté não tinha culpa da mãe que ele tinha. Jefté não pediu para vir ao mundo. Jefté foi expulso de casa pela sua própria família, um jovem de 16 ou 17 anos de idade. A força que Jefté tinha vinha do seu pai. Mas o pai de Jefté, Gileade, veio a falecer. E agora chegamos ao versículo 4. Veja o que acontece. Jefté passa a ser líder deste grupo de vândalos. Veja bem. Jefté passou a ser líder desse grupo de vândalos. E segue a vida. Jefté casa, Jefté tem filhos. E a Bíblia diz para mim e para você que aproximadamente 30 anos depois veio a manifestação do poder de Deus para levantar a Jefté. Veja o que acontece de acordo com o versículo 4 na Bíblia. Jefté, amados irmãos, aquele que foi expulso de casa por sua família, está cuidando da parte dos moradores de Tobi, que eram vândalos, mas ainda eram tratados com desdém por parte da sociedade e principalmente por aqueles que tinham posições elevadas lá em Gileade. E o que acontece aqui agora? Deus levanta ou suscita um grupo, uma nação
contra o povo que expulsou Jefité. Veja comigo o versículo 4. Diz assim, Juízes 11, versículo 4. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra o povo de Israel. Amados, veja o que acontece. Estamos falando de juízes, ainda não tinha reis nesse período. Jefité foi o último valente de acordo com o texto bíblico aqui. Jefité, da linhagem de Gileade, foi o último valente, após o seu pai Gileade. Veja o que acontece dentro da história. Deus suscitou uma peleja. O povo de Amon foi atacar o povo de Israel. Amados, os amonitas eram terríveis. Os amonitas jamais tinham perdido uma batalha. Os amonitas eram parentes bem distantes do povo de Israel. Quer lembrar dessa história? Depois, deixa marcado, depois você assiste esse vídeo. Essa história está lá em Gênesis 19, de 36 a 38. Para você ver o grau de parentesco dos amonitas com o povo de Israel. Os amonitas se voltaram contra o povo de Israel para levantar uma grande batalha. E Jefité está lá em Tobi. Os amonitas vão agora invadir Gileade. Veja o que acontece. Mas Jefité está lá em Tobi, longe de Gileade. Amados, os amonitas eram tão cruéis. A história dos amonitas, da sua origem, está lá em Gênesis 19, 36. Lembra da relação das filhas de Ló com o pai? Lembram disso? Que saíram de Sodoma e Gomorra, depois deram vinho para o seu pai, embebedaram o velhinho e logo depois tiveram relação com seu pai? Daí, da origem dos amonitas, está na Bíblia. Então, um parente distante do povo de Israel. Está lá na Bíblia. Gênesis 19, 36. Os amonitas eram tão terríveis que quando eles iam para o campo de batalha, amados irmãos, o povo de Israel já sabia. Eles eram bárbaros, cruéis. E vejam o que eles faziam. Eles faziam a seguinte proposta: ou vocês se rendem, ou a gente mata todo mundo. Porém, se vocês se renderem, nós vamos furar o olho direito de todos os homens dessa tribo. E as mulheres grávidas, os amonitas cortavam a barriga e tiravam as crianças em qualquer período gestacional. Então todos tinham medo dos amonitas, eles eram terríveis, não tinham perdido nenhuma batalha. E segue a história. Veja, agora os anciãos de Israel, os líderes estão preocupados, porque durante 30 anos estavam num período de paz. E agora que já não tinha mais líder e não tinha ninguém valente no povo de Gileade, o que eles resolvem fazer? Olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Versículo 4 e 5. Versículo 5. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. Lembra aquele povo rejeitado para onde Jefité foi expulso? Lembra aqueles grupo de vândalos humilhados e rejeitados? Então, agora eles vão voltar mais uma vez para a história. Porque os líderes não tinham quem combatesse os amonitas, que eram bárbaros, eram terríveis. Mas veja o que diz a história. Vamos agora buscar alguém que possa combater os amonitas, alguém valente. Quem é o valente de acordo com a Bíblia? Jefité. Lembre-se, o nome Jefité quer dizer Deus abre. Amados, então os líderes juntam-se e vão a Tobi. Vão àquela cidade humilhada e rejeitada. Para buscar a quem? Jefité. Olha como Deus faz na vida do ser humano, amados irmãos. Humilhado hoje por qualquer pessoa. Lembre-se, você será exaltado amanhã em nome de Cristo Jesus. Leve para a sua vida, receba essa bênção em nome de Jesus. E olha o que acontece ainda mais. Eles resolvem ir atrás de Jefité. Amados, surge então um grande diálogo, porque eles começam a perseguir, ou melhor, procurar Jefité. E Jefité dá uma resposta contundente para aqueles que o expulsaram. Veja o que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, versículo 6. Versículo 6. E disseram a Jefité: vem ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Eu vou fazer um rápido resumo. Sabe o que acontece? Jefité pergunta para eles: ora, não foram vocês que me humilharam? Não foram vocês que me expulsaram de casa? Agora vocês querem que eu vá combater contra o povo de Amon? Ah, vocês vieram a mim porque vocês precisam da minha ajuda? Vejam a história de Jefité. Amados, mostra claramente a manifestação e o poder de Deus para exaltar aqueles que Deus escolheu.
Jefité, humilhado, rejeitado pelos seus, foi morar numa terra distante, pobre, com um grupo de vândalos que começaram a segui-lo. Nós estamos caminhando para o final da mensagem, uma coisa rápida e bem objetiva. Mas eu quero que você faça aquela grande reflexão. Veja, alguém já te humilhou um dia? Alguém já falou mal de você? Alguém já colocou um porém na sua vida? Você não vai conseguir, você não é nada, você não é ninguém. Foi tudo que disseram para Jefité. A sua mãe não presta, a sua mãe é isso, a sua mãe é aquilo. Mas a Bíblia mostrou para mim e para você em poucos versículos que Deus tinha e tem um plano na vida de cada um de nós. Deus exaltou a Jefité. Veja o que acontece dentro dessa história. Eles vão atrás de Jefité porque era o único valente. Então Jefité, amados irmãos, aceitou o desafio numa grande proposta. Vocês vêm a mim agora porque precisam de mim. Mas eu aceito. Lembre-se, Jefité saiu de casa por não fazer parte da herança. Deus não quer te dar um pedacinho de terra. Deus quer te dar uma mansão lá no céu. Acredite nisso em nome de Cristo Jesus. Os homens estão preocupados com os valores desta terra. Deus está preocupado em te dar a salvação. Deus está preocupado em te dar a vida eterna. Queira você aceitar o Deus que nós estamos pregando. Aceite. Jefité humilhado, rejeitado, um jovem de 16 anos, sai de casa, sem nenhuma perspectiva na vida. Mas Jefité, em nome de Cristo Jesus, aceitou o desafio de combater contra os amonitas, aquele povo terrível. Mas antes de ir para a batalha, Jefité fez a seguinte proposta: se eu for para a batalha com vocês, vocês vão me colocar como líder e chefe de vocês? E assim foi feito, amados irmãos. Jefité enviou mensageiros ao rei dos amonitas, perguntando por que os amonitas vinham combater o povo de Gileade. Mas o rei dos amonitas persistiu em querer o combate, persistiu em querer a batalha. Jefité começa a fazer a sua primeira oração, orando a Deus para que Deus o ajude a vencer essa batalha, para que ele, por gentileza, consiga defender o seu povo. E por isso nós lemos lá no título: Jefité livra o seu povo. E o nome de Jefité quer dizer Deus abre. Deus abriu a porta da esperança, a porta da salvação através de Jefité, aquele que foi humilhado, aquele que foi rejeitado pelos seus. Lembre-se, eu não sei como é que está a sua família, mas acredite, a sua família é uma bênção. Você é uma bênção. Se você tem algum filho, neta, parente, esposo, em situações difíceis, acredita. Peça a Deus para que te ajude. Ponha o seu filho na presença do Senhor. Faça a sua intercessão. Ore para que Deus ouça o seu clamor. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Eu creio que você crê. Eu sempre falo e vou falar para vocês. A nossa mensagem não é para tornar você um cristão, mas é para mostrar a você um Deus que cura, um Deus que salva e um Deus que liberta. Sejam maiores e inúmeros os seus problemas, mas o Deus que nós estamos apresentando nessa live é infinitamente maior do que qualquer problema ou dificuldade que você possa ter. Ah, mas irmão, deixa eu dar um paralelo aqui. Eu estou precisando de uma porta de emprego. Pede a Deus. Irmão, já pedi fé. Sua vida não foi 30 anos, ou melhor, não foi dos 17 aos 30 anos, cerca de mais ou menos 20 anos sofrendo, porque a sua família não te ajudou. Agora olhe, veja seus filhos, veja sua mãe, veja seu pai. Dê orgulho para eles. Seja você orgulho para os seus filhos. Jefité foi humilhado, mas não negou a fé em Deus. E aí, voltando para a história, amados irmãos, veja o que acontece. Vai ter a batalha. Vai para a batalha. Os anciãos, os líderes que ajudaram a expulsar Jefité, amados irmãos, falaram: Jefité, você vai para a batalha? Jefité, vou. Então, o que eles fizeram? Não, nós vamos preparar os melhores soldados aqui. Jefité diz o seguinte: não quero. Não quero. Os soldados que eu vou levar para a batalha foram aqueles rejeitados que Deus me colocou sobre líder diante deles. Veja, amigo de verdade faz o que Jefité fez. Quando estava na pior, Jefité estava com eles. Quando Jefité deixa de ser um homem que estava no anonimato para ser líder de um povo, ele chama aqueles rejeitados para fazer parte do bom e do melhor junto com Jefité. A Bíblia diz que Jefité vai para o campo de batalha. Jefité vence a batalha em nome de Cristo Jesus. E a Bíblia diz aqui em Juízes 11 que Deus estava com Jefité.
Você tem enfrentado problemas? Acredite, Deus está contigo. Mesmo que os outros te ignorem, acredite. Deus é fiel. Deus é Deus. E você nasceu para ser um vencedor. Vejam, a história de Jefité, ele começa com o porém, valente, porém, filho de uma prostituta. Mas veja, mas é o mesmo Jefité que a Bíblia diz que ele era valente. E agora, diante da batalha, o seu povo reconhece aquilo que a Bíblia diz. O versículo 1 diz que ele era um homem valente. E somente este homem valente era capaz de ajudar a sua família que o expulsou, o seu povo que nada fez. Enquanto eles brigavam por um pedaço de terra, Deus já tinha preparado para a vida de Jefité uma grande cidade para que Jefité fosse líder daquele povo. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Lembre-se, Deus é capaz de realizar aquilo que você precisa. A vida de Jefité não foi fácil. Nós rapidamente conseguimos observar isso. Mas ele vence. Quer vencer? Quer vencer? Você que é vencedor? Dê um amém aqui no Facebook aí, bota um amém, porque você nasceu para vencer em nome de Jesus. Participe com a gente, interage sim. Dê amém, dê glórias a Deus, porque Deus escolheu você para vencer. Eu não sei o momento que você vai ser um vencedor, mas acredite, por maior que sejam as dificuldades, Deus há de te honrar. Deus honrou Jefité que passou pelo vale da sombra da morte. A batalha não foi fácil na vida de Jefité, também não vai ser fácil na sua. Creia em Deus e receba a vitória em nome de Cristo Jesus. Amigos, vamos rapidamente aqui para dentro da mensagem mais uma vez. Olha o que acontece com Jefité. Jefité, este jovem rejeitado, humilhado, expulso de casa pelos seus. Será que na sua família tem alguém envolvido no mundo das drogas? Será que na sua família tem alguém envolvido na bebedeira que não consegue se libertar? Será que Deus não pode fazer de você um Jefité para ser líder daqueles que precisam da salvação? Ore por ele, interceda por ele. É você que é líder da sua casa. Não faça como os irmãos de Jefité. Faça como Jefité. Na hora do sufoco, não abandone a Deus. Deus exaltou Jefité de uma forma tremenda. Jefité ganha a batalha. Tem outro detalhe importantíssimo. Você sabe como é que termina Jefité nessa história bíblica? Eu vou deixar para você ler Juízes 11. Veja, a Bíblia diz que Jefité, esse filho da prostituta, ele está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 32, como um dos heróis da fé. Olha como Deus exaltou a Jefité, irmãos. Rejeitado pelos seus parentes, a Bíblia bota ele numa galeria de destaque. Jefité, que Deus abre na tradução do seu nome, passou a ser reconhecido biblicamente como um herói da fé. Deus seja louvado. Quer vencer? Acredite, confie em Deus. Eu sei que você confia, eu sei que você acredita. Mas lembre-se, é preciso clamar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ok? Amigos, nós estamos caminhando agora para o final da nossa leitura. Eu acredito que você conseguiu compreender, resumidamente, aquilo que nós passamos para você dentro da história da Bíblia. Jefité, por causa da herança ou do olhar dos homens, perde a sua herança. Mas no campo espiritual, Deus não deu um pedacinho de terra para Jefité. Deus deu toda a terra do povo de Gileade. Jefité, que foi líder de um grupo de vândalos, passou a ser juiz na história do povo de Israel. Olha que responsabilidade. Olha que virada que Deus deu na vida de Jefité. Jefité foi para um grupo de vândalos porque a tua família não o quis. Não abandone os seus. Porque Deus jamais vai te abandonar. Meus queridos, acredite, a vitória é sua.
mas em nome de Cristo Jesus. Antes de terminar a nossa live, eu vou convidar o jovem Marcos Gregório, um grande amigo, para mais um louvor. Não sai não, mas acredite que a vitória é sua, tá bom? Marcos, Deus te abençoe. É 7, né? Pai nosso, que estás no santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se o nosso pão vem hoje dar nossas dívidas, perdoar como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a Deus seja louvado. Vejam, Pai nosso que estás nos céus. É o Pai nosso para Jefité, é o meu Pai nosso e é o seu Pai nosso. Acredite. Deus quer, Deus vai resolver todos os seus problemas. Acredite. Nenhum de nós vamos ser vencedores se não passarmos pelas lutas. Para nós mudarmos uma sociedade, precisamos mudar a própria mentalidade. Acredite, Jesus Cristo, ontem, hoje
e será para todo sempre. Mas esse é o Jesus que quer ouvir a sua oração, que quer falar com você. Esse é o Jesus que vê a sua dor, vê a sua tristeza. É o Jesus que está na sua casa, que muitas das vezes você não consegue falar com ele. Mas lembre-se, aonde Deus habita, o mal não prevalece. Então acredite, a sua família é uma bênção. Você é uma bênção. Nosso objetivo, volto a dizer, é levar para você um pouco do Jesus que nós acreditamos. Um pouco do Jesus que nós pregamos. Eu sei que você crê. Já que você crê, eu te convido para que você ponha no seu coração os seus pedidos, os seus agradecimentos. E depois da minha oração, eu vou agradecer a todos vocês, aos que derem para ser contemplados com a gratidão aqui na nossa live. Meus amigos, não permita que o mal prevaleça sobre a sua vida e sobre a sua família. Somos cercados por inveja, que é obra de Satanás. Sua família é invejada, você pode ser invejado, mas contra o mal e contra qualquer tipo de maldição, Deus é escudo, Deus é a fortaleza. Blinda a sua família, mas blinde com Cristo Jesus. Não permita, irmãos, que o seu lar seja destruído por avareza, por orgulho, por desentendimento. Mas pense, o seu lar vai ser harmonizado com a presença de Cristo Jesus. Veja que nós enfatizamos o princípio familiar, porque Jefité foi humilhado pela sua família. Mas Deus exaltou a Jefité. No final dessa história de Jefité, tem algo que chama a nossa atenção, mas eu quero que você leia, a partir do versículo 21 de Juízes 11. Jefité, amados irmãos, ele oferece a sua filha em sacrifício, num voto que ele fez a Deus. Depois leia, e numa outra live nós falaremos sobre isso, tá? Obrigado de verdade pela tua presença. Esse vídeo vai ficar no ar, mas eu acredito que em nome de Jesus, se você não curtiu, se você não compartilhou ainda, e se você entendeu a mensagem e sentiu desejo no seu coração, compartilhe. A palavra de Deus, ela fortalece a todos aqueles que são ouvintes da própria palavra. Eu tenho visto aqui que o Marcelo tem pedido oração, a Adriana Corina, o Wilson Sérgio, que está no Maranhão, um forte abraço. Eu vou orar com você para finalizar. É a minha oração, somada com a sua oração, aonde você está. Mas a minha oração só terá efeito para os seus problemas se você tiver fé que Deus pode e vai te ajudar. Vamos orar em nome de Jesus. Grandioso Deus e Pai nosso que estás nos céus. Juntos ouvimos aqui em alguns minutos a história deste jovem que foi humilhado, foi rejeitado pela sua família. Esse mesmo jovem virou um exemplo para um grupo de jovens que eram tratados, rejeitados também, como meninos de rua, como vândalos. Mas este jovem, somado a Jefité como um grande líder, com Jesus no coração, libertou não somente a sua família, mas libertou todo um povo para a honra e para a glória de Deus. Se alguém se sentir humilhado, rejeitado, que nós possamos, em nome de Cristo Jesus, interceder para que esta pessoa também tenha um encontro com Deus e venha dar testemunho de que Deus o salvou, livrou e o libertou. Pai, tem muitos pedidos de oração aqui nesta live. Pedimos que o Senhor responda de acordo com a tua vontade, não somente de acordo com o nosso querer. Enquanto nós tivermos fôlego de vida,
exaltaremos o teu santo nome. Seja com todos aqueles que vão assistir esse vídeo, para que eles sintam abençoados e tocados pelo Espírito Santo de Deus. Pai, que a sua graça esteja sobre todas as pessoas que tiverem a oportunidade de ter a comunhão com o Senhor através deste vídeo. Obrigado a todos vocês que participarem. Obrigado a todos vocês que tiveram mais um encontro com a palavra de Deus. Amém. Fiquem na paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, deixa eu ver aqui alguns nomes aqui. Wilson Sérgio, já falei. Conceição Carlos, muito obrigado. Adelina Damasceno, Fábio Oliveira, quem mais? Conceição Adriana, Orley, muito obrigado. Catarina Foli, que Deus te abençoe, minha jovem. Berg Viana, obrigado, varão, que Deus te abençoe. Orley, tamo junto. Mônica Souza, um beijo. Jefferson Barbosa, obrigado, amigão. Sandra Borges, tamo junto em nome de Jesus. Ruth Silva, você também é uma bênção. Marcelo Teixeira, Deus seja louvado também na sua vida. Deixa eu ver quem mais. Bruno Silva, Deus é contigo, varão. Valdir José, meu irmão, um forte abraço. Paula Gomes, Deus te abençoe. Rony Gomes, a vitória é nossa. Adriano Valori, obrigado, Jesus é contigo. Juvenil Cardoso, um forte abraço. Gustavo Rocha, tamo junto, garoto. Fernando Oliveira, obrigado, querido. Daniel Bastos, tamo junto, meu irmão. Sandra, já falei. Daiane Silva, um forte abraço. E se eu esqueci alguém, eu vou respondendo mais tarde. Queridos, fique com Deus. 50 minutos, 55 minutos de bate-papo. Desejo a você um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.